Pessoal, hoje nós vamos analisar uma empresa que, na minha opinião, está vivendo um dos momentos mais curiosos da Bolsa Brasileira. Estamos falando da Raio 3, a Rumo, uma companhia que controla a maior malha ferroviária privada do nosso país. Continua aumentando o volume transportado, apresentou um crescimento de receita, continua gerando caixa, mas mesmo assim as ações continuam sofrendo. Mas a pergunta é, o mercado está exagerando? Ou será que existe algum problema que a maioria dos investidores ainda não conseguiu enxergar? Hoje nós vamos entender exatamente o que está acontecendo. Vamos falar dos juros altos, vamos falar das concessões ferroviárias, vamos falar da influência desse governo. E também vamos falar um pouquinho sobre a Cosan. E no final desse vídeo, eu quero abrir o gráfico dessa empresa e fazer uma avaliação utilizando os métodos mais conhecidos pelos investidores de valor. Primeiro, o Benjamin Graham, o pai do Value Investing, depois do Décio Bazin, um dos maiores investidores brasileiros quando o assunto é empresa pagadora de dividendos. Mas será que a Rumo está barata? Será que está cara? Ou será que o mercado está certo em manter essa ação pressionada? Então, pessoal, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e vamos entender essa história. Pessoal, a Rumo não vende simplesmente transporte. Ela vende logística. Ela liga o agronegócio brasileiro aos principais portos do nosso país. Imagina você, uma fazenda lá no Mato Grosso. Toda aquela soja, todo aquele milho, todo aquele açúcar, tudo precisa chegar aos portos para ser exportados. É justamente aí que entra a Rumo. Sem ela, grande parte dessa produção dependeria exclusivamente de caminhões. O custo seria muito elevado. A competitividade no Brasil diminuiria. E é por isso que construir uma empresa igual a Rumo praticamente não acontece. Estamos falando de milhares de quilômetros de ferrovia Brasil afora, bilhões de reais de investimentos, décadas de construção, licenciamento ambiental, concessões públicas. É um negócio que possui enorme barreira de entrada. É exatamente por isso que sempre foi considerada uma empresa de excelente qualidade. Mas, se a empresa continua sendo tão boa assim, por que a Bolsa resolveu derrubar tanto essas ações? Aqui começa a maior confusão. Quando a ação cai, as pessoas imaginam que a empresa está piorando, mas nem sempre é assim. Nos últimos resultados, a receita cresceu, o EBITDA cresceu, o lucro aumentou. O volume transportado também aumentou. Ou seja, o problema não está dentro da operação da Rumo. O problema está lá no futuro. Porque a Bolsa não compra passado. Bolsa compra expectativa. E é justamente essa expectativa que mudou. Pessoal, esse seja o ponto mais importante desse vídeo. A Rumo vive de investimentos. Ela precisa comprar locomotivas, construir novos terminais, expandir trilhos, duplicar linhas, modernizar pátios. Tudo isso custa bilhões de reais. Agora, imagina você fazer tudo isso num país onde a taxa básica de juros continua acima dos 14% ao ano. O dinheiro fica muito caro. Cada projeto novo precisa gerar um retorno muito maior. Cada emissão da dívida custa mais. Cada investimento demora mais tempo para se pagar. E existe um outro problema aqui. Quando o Tesouro Nacional paga juros muito altos, muitos investidores preferem simplesmente comprar títulos públicos, ou seja, para convencer alguém a comprar ações da Rumo, o mercado exige um desconto muito maior. E é isso que daqui a pouco nós vamos ver lá diretamente no nosso gráfico. Exatamente isso que as empresas de infraestrutura costumam sofrer quando os juros permanecem elevados durante muito tempo. Outro assunto que chamou bastante atenção foi a Cosan, controladora da Rumo. Está estudando alternativas para reduzir essa alavancagem, inclusive avaliando uma possível venda parcial da participação na companhia. Isso não significa que a empresa será fechada, nem que está quebrando, mas cria-se uma dúvida. Quem será o comprador? Haverá prêmio? Haverá mudança no controle? Por isso, tudo isso gera uma alta volatilidade na ação. Lembra que eu falei sobre volatilidade implícita?
Por isso que a maioria das empresas, das opções, das ações, elas são precificadas com a expectativa do futuro. É isso que o mercado coloca por causa da volatilidade. Pessoal, agora chegou a parte mais importante desse vídeo. Até agora nós entendemos a empresa. Agora vamos responder a pergunta que interessa a você que de repente quer comprar a Rumo ou já tem ela na sua carteira. Quanto que ela realmente está valendo hoje para o mercado? Eu vou abrir o gráfico e vou te mostrar diretamente lá e também vou te falar, utilizando o índice de Benjamin Graham, quanto essa empresa realmente vale pela precificação do método Benjamin. E em seguida, eu também vou trazer a fórmula do Décio Bazin. Vamos comparar esses valores com a cotação atual e responder se existem margem de segurança, ou se ainda faz sentido esperar um pouco mais antes de investir. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, se a ação realmente ela está cara ou se ela está barata. Porque não basta somente termos uma fotografia da ação que a gente está de olho. De repente você está analisando o momento que a Raio 3 está passando e você está enxergando isso aqui, ó, como uma oportunidade, porque depois de tantos anos ela veio visitar justamente essa região de suporte. Mas será que isso aqui é uma armadilha? Será que se nós deixarmos de lado a análise fundamentalista, a gente também não se protege de eventuais oscilações negativas e comprarmos uma ação que ela não está performando quanto a gente esperava? É isso que eu vou te levar agora lá no meu gráfico, para a gente poder olhar aqui pela análise fundamentalista. A gente já consegue de cara perceber algo muito interessante nessa ação. Cara, numa explicação muito rápida e objetiva, é como se você tivesse que esperar 24 anos, basicamente aí, e meio, para poder ter o teu capital investido no teu bolso novamente. Quer dizer, você está disposto a pagar R$1 e ficar 25 anos praticamente esperando esse retorno voltar? É óbvio que na prática não funciona muito bem assim. Nós sabemos que ao longo do tempo as empresas elas podem se recuperar e quando uma delas paga dividendo a gente reinveste, então esse tempo vai diminuindo. Mas na prática simplista é isso aqui. São 24,48 anos para você recuperar o dinheiro que você investiu nessa empresa. E o PVP está 1,83, quer dizer, ela está com 83% a mais do que realmente essa ação vale. Então você já vê de cara que a gente já consegue meio que se afastar um pouco da intenção de querer entrar numa empresa como a Rumo no momento. Não estou aqui falando que a empresa é ruim, só que para o meu método de investir, ela não passa nesse filtro já de cara. Mas quando a gente olha aqui embaixo, pessoal, o método do preço justo, a fórmula de Benjamin Graham, ele já está também me mostrando aqui o seguinte, 29,14 acima do que realmente ele vale. Quer dizer, o preço atual de Rumo 3, ela está em 13,70. Só que o preço justo dela está aqui a R$ 9,71. Você vai estar pagando 29% a mais do que realmente ela vale. E tem que ser ao contrário, pessoal, porque quando eu olho que a empresa está ali abaixo do preço justo, geralmente eu calculo de 20% a 30% ainda abaixo do valor justo para eu poder entrar realmente com mais segurança nessa empresa. Quer dizer, eu tenho uma margem de segurança para o mercado oscilar. E quando ele ultrapassar o preço justo, aí sim eu posso pensar em realizar lucros. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai montando operações para estruturar muito mais as nossas operações. Então eu adoto esses critérios como filtro para minhas operações. Porque se ele não estiver pagando o que realmente eu aceito receber, simplesmente eu pego o meu capital, eu deixo protegido pelo menos da inflação, ou no Tesouro Direto, ou no fundo, ou de repente num CDB. Porque se eu precisar desse capital para eu poder comprar uma oportunidade, eu tenho esse dinheiro garantido que no máximo no dia seguinte esse dinheiro vai estar disponível na minha conta. Pessoal, então eu vou finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já peço de coração que você deixe seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber outros vídeos como esse. E se você gostou, deixa nos comentários o que você acha de Rumo. Você também está olhando, você tem essa empresa na carteira, como é que você está administrando isso? Fala para mim aí. Um abraço.